Canal Mateus 25, hoje está aqui na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte para falar com um pastor que é bastante conhecido meu, inclusive foi até meu professor no seminário, e hoje nós estamos aqui para falar sobre capelania. Nós vamos falar sobre a experiência dele como capelania, e esse pastor ele teve uma grande oportunidade na sua vida, uma grande experiência, porque ele foi o capelão do Hospital Evangélico durante 4 anos. E nós vamos falar um pouquinho sobre como ele viu essa experiência, como é que foi esse trabalho e sobre algumas lições que pode trazer assim, para todos nós que estamos envolvidos aí nos trabalhos, nos ministérios. Então, para começar, eu gostaria que o pastor se apresentasse. Bem, meu nome é Rogério William Tussinger, eu sou da cidade de Caparal, do leste de Minas. Eu mudei para Belo Horizonte em 1972, estou morando aqui até hoje. E foi aqui que eu fiz o seminário presbiteriano. Na época chamava Instituto Presbiteriano de Teologia, que depois veio a ser o seminário, funcionando aqui em Belo Horizonte. Tive pouco tempo como professor do seminário também, na área de filosofia, que eu sou formado. Então eu fiz teologia, filosofia e também, concomitante com tudo isso, eu fui funcionário público. Me aposentei e no final do ano que eu me aposentei, dos 2012, depois de pastorear várias igrejas presbiterianas, eu fui convidado para ser capelão do Hospital Evangélico aqui em Belo Horizonte. Eu queria saber do pastor Rogério agora, como é que era a rotina a partir daquele momento, né? Foi algo inesperado para ele, mas era algo do propósito de Deus. E eu gostaria de saber como é que foi a sua rotina no tempo que você teve lá, né, nesses 4 anos, como é que eram as suas atividades, como é que você exercia a capelania ali no Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Bom, eu cheguei ao Hospital Evangélico inexperiente com respeito ao que era ser um capelão. Todavia, eu comecei a usar a minha experiência pastoral. Como eu tinha horário a cumprir, 8 horas de trabalho diárias, né? Eu comecei a trabalhar. De manhã era um pouco difícil fazer visitas aos quartos, porque era o momento que os médicos estavam visitando os enfermos e que os enfermeiros estavam dando banho nos enfermos. Então o horário de manhã não era propício, mas no horário da tarde era o horário em que não somente eu saía e ia nos quartos fazer uma visita, tentando abranger o máximo possível de quartos e de enfermarias e de apartamentos, não é? E chegando, eu me apresentava como capelão, procurava primeiramente conversar com as pessoas, saber de onde era. O hospital recebe muita gente do interior. Eu tinha um relacionamento, um trato com a pessoa primeiro, um conhecimento, para depois solicitar a ela permissão. Eu nunca fui invasivo. Pelo fato de ser hospital evangélico, eu nunca quis obrigar a pessoa a me ouvir, mas pedi a ela licença se ela gostaria de receber uma literatura, de eu ler a palavra de Deus, de fazer uma oração. E com isso também o que ajudou eram os voluntários da capelania. Louvado seja Deus pela vida desses voluntários, que vinham uma vez na semana. Pessoas de diversas igrejas participam ali como voluntários no Hospital. Diversas igrejas. Nós tínhamos pessoas da Assembleia de Deus, pessoas da Igreja Metodista, pessoas da Igreja Batista, pessoas da Igreja Presbiteriana, e iam todo dia na semana, tinham um ou 2, 3, ou um grupo que vinha para fazer também as visitas. Isso me ajudava muito. Amém. Entendeu? Me ajudava muito. Tá vendo, gente? Isso é importante, hein? Agora nós estamos nesse momento que a sociedade está um pouco acuada aí com essa questão de isolamento, a capelania não pode ser exercida, mas assim como é normalmente, mas você aí tem um chamado para ajudar, para ser voluntário, não deixe de ir no hospital, e nos outros lugares também que precisam, né? Porque, olha só o depoimento do capelão principal ali do Hospital Evangélico na sua época, né? A
ajudava demais quando as pessoas se dispunham e participavam, né? E eu queria saber um pouco sobre esses frutos, pastor. Como é que foi a experiência que você teve com algumas pessoas nesse tempo que você passou ali? E um pouco também sobre os frutos que ocorreram ali, desse trabalho ali, no campo, né, da capelania hospitalar. Bom, nós tínhamos os cultos no horário das 3 horas da tarde, e antes nós passávamos nos quartos convidando aqueles que poderiam ir, o doente que não podia ir, nós convidávamos os acompanhantes. Então eles iam, e lá nós distribuímos literatura e pregávamos o Evangelho, né? Tivemos também o privilégio de criar lá o coral do hospital. Tivemos uma ajuda assim substancial de um homem que Deus já recolheu, chamado Fernando Clausen, que era como se fosse um braço direito lá, certo? Um crente da igreja cristã, um homem extraordinário, um homem de Deus extraordinário, que conhecia muito música e que criou o coral e voluntariamente ajudou muito lá nesse trabalho hospitalar. Eu tenho que fazer menção a esse nome, que é muito importante, viu? E também a gente, na hora do culto, eu em geral, nos finais do culto, o que eu fazia? Eu levava as pessoas a fazerem uma oração de entrega a Cristo. Quem faz a obra de mudança, de conversão, chama-se Espírito Santo. Nós somos apenas instrumento. Então, eu anunciava a palavra, falava sobre o Evangelho, orava com eles e depois pedia para que eles orassem comigo. Orava por eles e pedia para que eles orassem comigo. E em orar comigo, numa oração de entrega, né? Bom, essas são aquelas abordagens, digamos, coletiva, que você não vê assim, digamos, uma reação individual, não é? Mas eu tive muitas experiências particulares, né? Eu tive a experiência, se tiver tempo, eu vou citar algumas aqui, entendeu? Uma delas é de uma moça que me parou no corredor e disse que queria me agradecer. E eu perguntei a ela assim, mas agradecer por quê? O que eu fiz? Ela falou assim, não senhor, eu cheguei aqui nesse hospital, vindo do interior, acompanhando a minha irmã que está doente, mas eu vim sem chão, eu não poderia vir aqui para o hospital. Mas era a única da família que poderia vir, então eu vim sem chão, eu não sabia nem onde eu estava. Eu estava aérea. E eu fui tomar água no corredor quando o Senhor me pegou pelo braço e me levou para dentro da capela. Eu assustei até com essas palavras, mas eu fiz isso. Eu estava até em dúvida mesmo se eu tinha feito algo como isso, porque não é meu perfil. Mas depois eu fui lembrando que realmente uma vez eu convidei uma pessoa lá na capela e o bebedouro ali em frente à capela, e ela foi comigo para a capela e eu orei por ela. E ela então agora, depois de passar alguns dias, falou que queria me agradecer. Eu perguntando por quê, falou assim, porque o Senhor orou e naquele momento caiu toda aquela preocupação. Eu senti que eu estava com o pé no chão, sabia onde eu estava agora, o que estava acontecendo. Eu perguntei se ela frequentava alguma igreja evangélica, ela disse que não. E quando a irmã recebeu alta, ela me procurou para despedir, depois de várias semanas. E ela disse, aí eu instruí a ela, procure uma igreja onde Cristo é honrado e glorificado. Então, ela me deu um tapa nas costas, pastor, hoje eu sei o que é a verdade. Você pode ficar tranquilo que eu sei o que é a verdade. Isso me trouxe assim muita tranquilidade. Um outro momento, um homem entrou, um senhor mais idoso entrou na capela assim, rompeu na capela e falou assim, o senhor que é pastor aqui? Eu falei, sou, então ora comigo aqui que eu quero entregar minha vida a Jesus.
pode ter acontecido, mas isso também aconteceu. Amém. Tomara que ele tenha virado um pregador lá mesmo. Com certeza. Agora, houve também muitas reconciliações de gente afastada da igreja. Amém. Muitas reconciliações. Eu lembro de um rapaz que disse: olha, pastor, quero voltar para a minha terra e vou reconciliar lá na minha igreja, eu vou procurar a minha igreja e vou reconciliar. Uma outra paciente me procurou e disse: pastor, eu estava afastado da igreja, mas estou voltando, recebi alta agora, estou voltando para a minha terra, para o interior, e o pastor da minha igreja já marcou um culto lá em casa, na sexta-feira. Nós vamos ter um culto lá de ação de graças e eu estou reconciliando novamente com a igreja. Então isso tudo traz muita alegria ao coração. Com certeza. Entendeu? Às vezes a pessoa, né? Às vezes Deus trata com a pessoa uma coisa, né? E aí o capelão ele chega na hora certa para levar aquela palavra, aquele toque final, né? E a gente enfrenta muitos momentos de muitas dores das pessoas, né? Eu tinha uma moça que eu convidava, a mãe dela estava ao lado da capela no quarto, e eu convidava ela sempre. A mãe dela estava cancerosa, aguardando uma vaga aqui na Santa Casa, para ser transferida, e a vaga não aparecia, e ela estava ali, e eu convidava aquela moça: vamos assistir o culto, nunca que ela aceitou. Nos dias de carnaval, um feriado de carnaval de um ano daquele, o rapaz lá da cantina, lá da lanchonete, lá do hospital, falou: sabe o que aconteceu com aquela moça que deu algumas características dela? Eu falei assim: não, o que aconteceu? Eu também tinha viajado, estava chegando do feriado, o que aconteceu? E rapaz, no domingo de carnaval, ela acompanhava a mãe dela, e no domingo de carnaval o irmão dela vinha à noite para substituí-la. Ele vinha com o marido dessa moça, que acompanhava a mãe, vinha com o marido dela, então ela voltava com o marido e o irmão dela de criação assumia o lugar dela. Só que no domingo de carnaval, cujo trânsito era um trânsito tranquilo, eles vieram de moto e foi colhido por um ônibus e morreram todos os dois. Ah, sim. E eu falei: puxa vida, e agora como eu vou encontrar essa moça? O que eu vou falar com essa moça quando eu encontrar com ela? Que é ao lado da capela. Uhum. E eu subi as escadas para ir para a capela. Quando eu subi, de cara já dei com ela vindo no corredor. Um semblante totalmente caído e entristecido, certo? Eu não pude fazer outra coisa a não ser abraçá-la. Sentindo também a dor que ela sentia, abraçá-la e dizer: olha, a capela está à sua disposição, o que você precisar. E pela primeira vez naquele dia, ela foi no culto e pediu uma Bíblia. Depois de muito tempo. São momentos no hospital diversos que você vive que toca no coração. O trabalho de capelania, eu digo a você, tem que ter vocação, não é para qualquer um não. Quem realmente é ultra sensível e sofre demais, ele tem. Eu conseguia, digamos o seguinte, entender e às vezes sofrer até com uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu sabia dominar esses sentimentos. E muitos que nos quartos têm outras experiências de reconciliação. Num lar tinha 56 anos, tinha 66 anos de idade e 54 anos afastado da igreja, sendo que na cidade de Monlevade, tanto a igreja batista como a igreja presbiteriana começou no quintal da casa dele, digamos assim, na sala da casa dele. O pai era batista e a mãe presbiteriana. Então, todas as duas igrejas começaram na casa dele. E ele disse para mim: olha, eu tenho 66 anos, vou colocar agora 5 pontos de safena aqui no hospital. Mas eu gostaria que o senhor, ele me procurou um dia e falou assim: olha, pastor, eu não estou com medo de morrer. Mas eu quero dizer que tanto que eu vou operar primeiro, eu tirei um versículo, nós tínhamos vários locais de colocar versículos, né? A pessoa pegou um versículo, eu peguei um versículo, esse versículo tocou muito no meu coração. E eu quero reconciliar com a minha igreja, com a igreja, e vou fazer o seguinte:
logo após a minha operação, eu nunca batizei, eu quero que o senhor me batize aqui na capela. Aí, e ele aconteceu 50 e tantos anos. 54 anos vivendo longe da igreja. Afastado da igreja. Colocou 5 pontos de safena, com uma operação delicada, e depois que ele recebeu alta, ele convidou os parentes dele. Eu convidei também um cantor para que pudesse lá cantar. Fizemos um culto e ali ele foi batizado. Amém. Entendeu? Então, são bênçãos que a gente vê, as bênçãos da conversão, bênçãos da reconciliação. E tem aqueles, como eu já disse, que você não sabe a consequência. Você fala do Evangelho, só a eternidade dirá o que aconteceu. Realmente o que realmente aconteceu. E tem pessoas hoje que até hoje ficam gratas. De vez em quando encontro na rua, assim, outro dia eu encontrei com um, por acaso, na casa de uma colega de minha filha de colégio. Eu fui buscar minha filha nessa casa, chega lá, tinha um tio da menina que tinha sido hospitalizado no hospital evangélico, pastor, não sei o quê, entendeu? Agradecido pela assistência que teve, e está frequentando a igreja, né? Então, assim, são esses fatos, né? E tem aqueles fatos curiosos, por exemplo, o casamento que eu fiz no CTI, né? Eu fiz um casamento no CTI de uma paciente numa quinta-feira e no sábado ela faleceu, mas ela já estava morando com o seu marido, né, digamos, o seu companheiro, há 42 anos. Sempre queria casar e ele nunca quis casar, mas ele me procurou ali na capela e disse que queria dar essa alegria para ela, porque ela estava no CTI. Eu falei assim, eu faço seu casamento. Entendeu? Fui lá, emprestei a minha aliança, que ele não tinha aliança, emprestei a minha para ele, e perante uma filha dele, um genro e uma filha, e a esposa aceitou Jesus ali, a filha também, ele também fez uma oração de entrega, e logo depois eu fiz o casamento, tendo os enfermeiros como testemunhas. Então são os fatos curiosos que aconteciam também Aí você fez o casamento no CTI, e logo após essa paciente, o sonho de casar, ela foi e faleceu. Ela ficou muito feliz do fato, né? Isso foi numa quinta-feira, no sábado ela faleceu, no domingo eu fui lá no sepultamento, dirigi o sepultamento. Então, olha, o sonho dela, né? Mas olha só, que realiza o sonho dela, ela casa, mas ela aceita Jesus, recebe Jesus na sua vida, o marido, a filha recebe Jesus. E então Deus faz uma obra. Coisa maravilhosa é quando Ele gera esses frutos aí. Mas eu agradeço ao pastor Rogério por estar disposto a receber aqui a gente, o canal Mateus 25, e passar essas informações preciosas. Eu sei que para muitos capelães aí, para muitos lugares aí, que estão exercendo ministério, isso aí vai ser bastante útil. Motiva bastante a gente ver experiências que são gratificantes do campo, né, do reino de Deus. Obrigado aí pela oportunidade, viu, pastor? Eu quero, o pastor Jairo, dar uma palavra final. Amém. Porque a palavra de Deus diz que nunca que ela volta vazia. Às vezes o que você não está vendo agora ali, você vai ver na eternidade. O próprio livro de Eclesiastes diz que você lança o pão sobre as muitas águas, lança o teu pão sobre muitas águas e depois você vai encontrá-lo. E como isso é importante, você dá uma palavra, uma literatura, e como diz o texto lá da palavra de Lucas, né? Das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando essas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Isso nada mais é do que o seguinte: olha, com aquilo que você ganha, uma contribuição que você dá para comprar uma Bíblia, comprar em presente em alguém, ir no hospital, às vezes com o seu horário apertado, mas você está indo fazer o trabalho de Deus, gastando o seu dinheiro até com ônibus, que a maioria dos voluntários faziam isso, gastavam o seu dinheiro para ir ao hospital, para fazer o trabalho, ou se não compravam literatura para entregar. Porque quando essa pessoa chegar no céu,
essas pessoas vão receber, ele diz, foi o seu folheto, foi a sua Bíblia, foi a sua palavra que me trouxe a salvação que necessitou. Vai ser uma coisa muito linda, muito linda. Glória a Deus. Portanto, o meu incentivo é que, e sobretudo aquela minha vida, né, de trabalho, continue, os irmãos, vamos passar essa pandemia, fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.